Fala pessoal, aqui Edson Lovati, acadêmico de medicina no 6º ano, graças a Deus, pai e empreendedor digital, empreendedor financeiro da Bolsa de Valores, sou formado em administração, pós-graduado em nutrição, fisiologia, medicina do esporte e pós-graduando em metodologias de ensino ativo. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico no mundo marombeiro e no mundo do esteroide como geral. Deca Only, Nandrolona Only. Apenas use Nandrolona. Depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, o que é Deca Only? Né? Deca é nada mais do que a nandrolona, né? É o decanoato de nandrolona, e o Only do inglês apenas, sozinho. Então, o que é o Deca Only? É usar só nandrolona. E algumas pessoas afirmam categoricamente que para um homem é impossível fazer o uso apenas da nandrolona. Existe uma outra vertente, bem menor, mas que vem ganhando bastante força, que dá para usar a nandrolona, a Deca, sozinha, sem outros esteroides. Mas qual é a verdade por trás de tudo isso? A verdade é que algumas pessoas, sim, alguns homens, né, que fique bem claro, conseguem fazer o uso apenas de nandrolona, sem ter a testosterona junto no seu ciclo, no seu uso de esteroides. Isso é comum? É relativamente comum, bem mais comum do que a gente pode imaginar. Todos os homens podem fazer o uso exclusivo de nandrolona? Não todos. Muitos homens não vão conseguir fazer o uso da nandrolona, e por alguns motivos, tá? Quais são eles? Vou explicar isso para vocês. A nandrolona, diferentemente da testosterona ou dos ésteres de testosterona, não sofre aromatização. O que é aromatização? Não tem nada a ver com cheiro, coisa do tipo. A aromatização nada mais é do que a conversão de parte do esteroide em estradiol. Então é a conversão de parte da testosterona em estradiol. A testosterona, seja qual éster for, sofre essa ação de uma enzima que chama aromatase, por isso a gente chama de aromatização. Por outro lado, a nandrolona não sofre ação da enzima aromatase, portanto a nandrolona não é convertida em estradiol. E alguns homens, quando fazem o uso da nandrolona, depois ali de 4, 5, 6 semanas do uso exclusivo da nandrolona, começam a sentir os efeitos desse estradiol baixo. Então esse homem não pode fazer a Deca Only, né, o uso exclusivo de nandrolona. Ele tem que usar um outro esteroide que sofra a conversão, como por exemplo a testosterona que eu falei há pouco, ou repor esse estradiol de alguma maneira. Mas tem alguns homens que ninguém sabe explicar, não sofrem uma ação tão importante do estradiol baixo. Por algum motivo, o organismo desse homem continua a produzir níveis pequenos, é fato, de estradiol, mas é um nível que para aquele indivíduo é o suficiente. Isso a gente pode interpretar de alguma maneira como, por exemplo, a produção da suprarrenal, só para vocês entenderem. 95% mais ou menos da testosterona do homem é produzido no testículo. E 5% é produzido em duas glândulas que chamam suprarrenais. Elas ficam acima dos 2 rins. Então tem uma pequena produção que é feita por elas. Uma das explicações pode ser que essa pequena produção de testosterona feita pela suprarrenal sofra a aromatização e para aquele indivíduo essa pequena quantidade produzida na suprarrenal já seja suficiente para manter níveis mínimos que para aquele indivíduo é o suficiente, esse nível mínimo de estradiol. Então a gente tem 2 perfis. O homem que consegue fazer o uso de Deca Only, só de nandrolona, e o homem que não consegue. Isso é fato. Já vi em alguns podcasts, e vocês que estão me assistindo, aproveitando para falar em assistir, se inscreve aqui no canal, tá? Mostra esse vídeo para os teus amigos, se inscreve também no meu Instagram, é o @EdsonLovati02, tá? Por lá, bastante novidade, caixinha de perguntas sempre, e sempre que eu fizer um vídeo novo aqui, eu vou colocar lá avisando vocês. Então, voltando, em vários podcasts por aí, eu já vi, entre aspas, experts, dizendo que a nandrolona, ela aromatiza em algum grau e que não é possível fazer o uso exclusivo dela, do Deca Only. Estão errados, tá? Inclusive, num livro famoso mundialmente, o Anabolics, lá diz que a nandrolona aromatiza algum percentual, algo em torno de 5% dela é aromatizado. Não é. Se essa nandrolona for legítima, ela não sofre aromatização. E o que é uma nandrolona legítima? É aquela nandrolona que você comprou na farmácia aqui no Brasil? Ou é aquela nandrolona produzida de maneira underground por algum laboratório clandestino? Não importa. Se a matéria-prima for matéria-prima
original, né? Não é falsificada a matéria-prima, não importa quem seja o produtor. É uma nandrolona legítima. A nandrolona não sofre aromatização. Alguns homens conseguem sim ficar sem repor estradiol. Eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui da tela, o editor vai colocar aqui, um recortezinho de um exame de um paciente meu, usuário de Deca-Only, usuário exclusivo de nandrolona, que não repõe estradiol. Período que ele usa essa nandrolona, faz mais de 1 ano que ele usa essa nandrolona. Ereção ok, crescimento muscular ok, raciocínio ok, sono ok, tudo ok. Então é uma pessoa que não precisa repor estradiol. Ainda, muitos homens que fazem uso exclusivo de nandrolona podem não precisar repor estradiol, mas pode precisar repor um outro esteroide, que é o DHT, a dihidrotestosterona. Da mesma maneira que a nandrolona não sofre ação da enzima aromatase e é convertida em estradiol, ela também não sofre a redução de uma outra enzima, assim como a alfa-redutase, que transformaria parte da nandrolona em DHT. Isso acontece com a testosterona. Parte da testosterona, pela enzima 5-alfa-redutase, é reduzida em DHT. Com a nandro isso não acontece. Então, alguns homens, mesmo tolerando bem níveis baixos de estradiol, não toleram bem níveis baixos de DHT. Então, esses homens, muitas vezes, necessitam de que seja acrescentado um esteroide de origem do DHT, né, que seja oriundo, que seja derivado do DHT, para fazer esses níveis de DHT minimamente subirem. Vantagens do uso da nandrolona exclusiva, do Deca-Only. Para aqueles que sofrem com queda de cabelo, por exemplo, e a gente sabe que a queda de cabelo é multifatorial. No entanto, um desses componentes multifatoriais é o DHT, é um DHT muito elevado. Como eu falei há pouco, a nandrolona não sofre ação da 5-alfa-redutase, portanto, ela não é reduzida em DHT. Então, homens que fazem uso exclusivo da nandrolona têm menos DHT, portanto, sofrem menos com queda de cabelo. Lovati, então se eu usar nandrolona, eu tenho queda de cabelo. Se eu usar nandrolona, é certeza que meu cabelo não cai? Não é certeza, mas é certeza de que vai cair menos do que com o uso exclusivo de testosterona ou o uso de testosterona junto com outro esteroide. Essa é uma vantagem. Uma outra vantagem, pessoas que usam testosterona, por exemplo, e acabam ficando mais irritadas, pavio mais curto, com a nandrolona tende a ficar menos irritada e não ficar com esse pavio tão curto. Uma outra coisa bastante importante da nandrolona, ela é mais anabólica do que a testosterona. A gente sabe que a testosterona é bastante anabólica, mas a nandrolona ainda é mais anabólica. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e dizem, já ouvi isso muito, eu pratico musculação já há 20 anos pelo menos, nandrolona retém, nandrolona deixa gordo, deixa pouco definido, é o contrário, tá? A nandrolona sozinha, ou a nandrolona com algum esteroide que não seja a testosterona, por exemplo, nandrolona e oximetolona, nome comercial é Hemogenin, vão deixar o seu shape muito mais seco e volumoso. Então é o contrário, a nandrolona não retém, como muitas pessoas dizem, né? Não retém líquido, não retém gordura, principalmente líquido embaixo da pele. Então essa é uma outra vantagem. Um shape maior, mais estético, menos queda de cabelo, menos acne. A acne também é multifatorial, como a queda de cabelo, e um desses componentes multifatoriais é o DHT. Como não tem redução em DHT, tem menos acne. Então essas são algumas vantagens. Então, se eu usar nandrolona, tudo vai funcionar, inclusive ereção? Sim, se você é uma daquelas pessoas que se dá bem com o uso exclusivo da nandrolona, você vai manter a ereção normalmente. No entanto, se você é uma pessoa que não se dá bem com o uso da nandrolona, você não vai conseguir manter a ereção, tá? Como é que descobre isso? Tem um jeito só. Usando, não tem outra maneira. Edson, então se eu usar e tiver um problema de ereção, eu estou condenado o resto da vida a ter um problema de impotência? Não. Suspendeu o uso. Algum tempo depois, 2, 3 semanas depois, tudo volta ao normal. Obviamente, você tem que estar acompanhado por alguém que entenda do assunto para te trazer essa clareza, trazer essa tranquilidade e nortear você pelos caminhos corretos. Além disso, fazer exames. Eu preciso saber se aquela nandrolona é original. Eu preciso saber em quais níveis de estradiol a pessoa está, quais níveis de DHT a pessoa está. E se é necessário, repor esses dois componentes. Isso é bastante importante, tá? Homens e mulheres idosos
A DECA posso usar sozinha? Em mulher, com certeza, tá? Se ela não tem nenhuma contraindicação, ela pode usar só DECA, ela não vai precisar repor estradiol ou outra coisa. Obviamente, mulheres na menopausa precisam, na maioria delas, repor estradiol por uma questão de menopausa, a produção dela diminuiu. Não é porque foi inibido pelo uso do esteroide, tá? E homens, né, idosos, por exemplo, a nandrolona é uma excelente ferramenta, não só para homens, mas para mulheres, para ganho de massa muscular e massa óssea. Então, dependendo desse homem, dependendo da atividade física, dependendo da atividade diária dele, se não é uma pessoa extremamente ativa, eu posso sim fazer só uso da nandrolona. Por exemplo, um senhor acamado, sarcopênico, pós-cirúrgico, um paciente com câncer, por exemplo, tá? Pneumonia, doenças que vão fazer perda de massa muscular e massa óssea. Nessa pessoa eu posso usar só a nandrolona, porque não é uma pessoa, por exemplo, que vai ter a vida sexual ativa, não naquele momento. Então, mesmo no paciente homem, dependendo da situação, eu não preciso verificar muito a fundo a questão se ele é tolerante ou não à nandrolona. Tolerante no sentido de ter ereção, de ter uma vida normal, né? Eu primeiro preciso resolver a situação principal dele, que é uma situação de perda de massa muscular. Então, também nesse público idosos, eu posso fazer uso da nandrolona. Ficaram com alguma dúvida? Se ficou dúvida, deixa aqui no comentário. Edson, você não abordou tal tema sobre a nandrolona, eu tenho dúvida. Deixa aqui no comentário. Se eu não abordei várias outras coisas e merece um segundo vídeo, deixa aqui no comentário também, que a gente volta aqui e faz o segundo vídeo. E mais uma vez, aproveita, se inscreve aqui no canal Edson Lovati, indica esse vídeo para alguém e se inscreve lá no meu canal também no Instagram, que é o @EdsonLovati02. Obrigado por terem acompanhado, um forte abraço, até o próximo vídeo.